Yuri Voronov tinha 61 anos. Era um empresário russo. Na semana passada, o corpo dele foi encontrado boiando na piscina de sua casa, com um tiro na cabeça, nos arredores de São Petersburgo, cidade natal do líder Vladimir Putin. Voronov era fundador e diretor executivo da Astra Shipping, uma empresa de transportes ligada à gigante estatal russa de gás e petróleo Gazprom. E é nesse ponto que essa morte violenta faz parte de um intrigante enredo de sangue que acompanha os oligarcas russos desde o começo deste ano. No dia 20, Sergei Protosenia, ex-diretor da Novatek, a segunda maior empresa de gás da Rússia, foi encontrado morto, enforcado no jardim de uma mansão, junto à esposa e filha. Leonid Shulman, 60 anos, diretor na estatal russa Gazprom. A 29 de janeiro deste ano, foi encontrado morto em casa num bairro de luxo de São Petersburgo. Junto ao corpo, a polícia encontrou uma carta que reforça a tese de suicídio. O caso de Alexander Subotin envolve um ritual xamânico com o veneno do sapo. Alexander Subotin, Sergei Protosenia, Leonid Shulman, Vasily Melnikov. A lista é grande. São pelo menos 5 multimilionários, além de filhos e mulheres, que perderam a vida em circunstâncias misteriosas desde janeiro. Melnikov, por exemplo, foi encontrado morto ao lado da mulher e de 2 filhos pequenos. As investigações indicam que o empresário matou a família e depois tirou a própria vida. E observadores internacionais estão com algumas suspeitas. Todos eles eram próximos de Vladimir Putin. Afinal, quais são os pontos que ligam esses crimes misteriosos? Qual seria a relação entre as mortes dos homens mais ricos e poderosos da Rússia e a guerra na Ucrânia? E como esses casos alimentam o clima de paranoia no Kremlin e no círculo próximo a Putin? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com o jornalista Felipe Barini, da editoria Mundo do Globo, que acompanha de perto a política russa e os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Fique com a gente. Felipe Barini, antes da gente falar sobre essa coincidência super misteriosa de mortes violentas, né, em circunstâncias no mínimo curiosas, vamos conversar um pouquinho sobre quem são esses oligarcas, né, como essas figuras acabaram dominando principalmente a indústria de gás e petróleo na Rússia. E como isso tem a ver com a formação mesmo da Federação Russa, Barini? Esses oligarcas que a gente sempre menciona quando fala da Rússia, da política russa, eles surgiram, vamos dizer assim, nos anos 90, naquele caos pós-União Soviética, no processo de privatização das empresas, então, estatais, e eles ganharam muito dinheiro nesse processo, especialmente nas empresas de energia, de óleo e gás. Boa parte desse dinheiro que eles fizeram nesse processo, que foi um processo confuso, foi um processo marcado por acusações por mesma formação de quadrilhas. A Rússia não era um país exatamente estável naquele momento. Eles começaram a forrar suas contas no exterior com dólares, milhões de dólares que eram para ficar na Rússia, mas não ficaram na Rússia. E eles foram criando também laços dentro do sistema político russo que estava se formando, que ele trazia elementos antigos da União Soviética e novas pessoas. Eles deram, por exemplo, muito dinheiro para a campanha do Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia nos anos 90, e que na eleição de 1996 ele enfrentou uma disputa muito difícil com os comunistas. Eles enfiaram dinheiro na campanha dele, ao lado do apoio dos Estados Unidos, um apoio que é sempre lembrado pelos russos quando teve a acusação de que os russos interferiram na eleição americana de 2016, Putin lembrou, mas vocês interferiram na eleição russa de 1996. Yeltsin quebrou num prazo recorde para qualquer político as promessas que fez durante a campanha eleitoral. Piorou a guerra na Chechênia, a economia russa continua sem comando. E o presidente russo não conseguiu convencer ninguém até agora de que tem saúde para aguentar mais 4 anos de governo. Esses oligarcas, eles ganharam bastante espaço no poder russo, inclusive o próprio Putin. Um desses oligarcas, um dos mais famosos, Boris Berezovsky, ele foi um dos responsáveis por colocar Putin
no meio político, colocá-lo no caminho que posteriormente traçaria até ser presidente. Eles têm poder político muito forte, muito embora hoje as condições dentro do terreno tenham mudado um pouco e eles tenham sido... não tenham mais uma voz própria desde o começo do governo Putin. Eles meio que têm uma opção de ou fica com a gente ou arque com as consequências. Barini, dá para dizer que todos esses oligarcas pertencem ao mesmo grupo político empresarial? O que a gente sabe sobre a relação deles com Vladimir Putin? Não, no caso desses oligarcas que apareceram mortos, digamos assim, curiosamente, nenhum deles era crítico do Putin, nenhum deles tinha se apresentado contra a guerra, e eles não eram atingidos por sanções internacionais, ou seja, em tese eles eram pessoas sem qualquer problema. E curiosamente, todos eles foram mortos em circunstâncias muito esquisitas, e que as investigações até agora não provaram que tenha havido uma ordem para matar, tirando um caso recente que teve um executivo, o Yuri Voronov, que ele tinha um negócio de logística com a Gazprom no Ártico. Ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça em um subúrbio rico de São Petersburgo. Um subúrbio rico, eu falo bem rico para padrões ricos russos. Nesse caso, ou seja, não há nenhum sinal de que esses oligarcas atingidos ou mortos tem alguma desavença com o Kremlin, o que coloca mais mistério ainda sobre o que aconteceu com eles. Barini, de que forma se dava a relação desses oligarcas com o governo de Vladimir Putin? Porque eles eram do setor de energia e tem uma certa coesão dos oligarcas. Eles não eram, como eu disse agora, não eram contra a guerra, não tinham, no máximo, o máximo que foi contra a guerra foi o Alexander Subotin, que ele morreu em circunstâncias esquisitíssimas, que ele era ligado à Lukoil, que é uma empresa petrolífera, que foi uma empresa que chamou a atenção até porque pediu, se eu não me engano, em março, que a guerra fosse rápida, que acabasse rápida a guerra contra a Ucrânia. Ele foi morto em uma circunstância muito esquisita. Ele foi encontrado teve um ataque cardíaco no porão de um xamã em um subúrbio de Moscou. Os relatos dizem que ele chegou no lugar muito bêbado e sob efeito de drogas, e ele morreu com ataque cardíaco. Não se sabe como, não se sabe por quê, mas só o fato de ter um xamã no meio já coloca uma questão esquisita. Inclusive o que se fala sobre esse xamã é que ele teria feito pequenos furos no corpo dele e introduzido aquele veneno de sapo que seria utilizado em um ritual de purificação, né? É incrível mesmo. Purificação você está sendo bondoso, né? O que falam é que ele, mais uma vez, uma das versões, é que ele foi lá buscar alguma coisa para aliviar a ressaca dele. Tinha sido uma festa interessante na noite anterior. Esse veneno de sapo seria uma forma de liberá-lo da ressaca, algo que acho que todas as pessoas que consumiram bebida alcoólica alguma vez na vida gostariam de saber, mas no caso não sei se realmente funcionou ou se foram outros fatores. É uma história muito estranha. A gente sabe que o regime russo já tem um histórico aí de perseguir opositores, mas não dá para dizer que poderia ser uma possibilidade, né, que seria o caso. Não, até o momento o que se sabe é o que foi publicado, que alguns casos foram assassinatos mesmo, em outros casos foram aparentes suicídios seguidos por assassinato, o cara que matou a família e depois se matou, como ocorreu, mas nenhum deles tem qualquer sinal de que haveria alguma motivação oficial para matá-los, mesmo eles sendo de um setor que é vital para a economia russa, mas até o momento não tem nenhum tipo de vestígio que mostra que o governo russo tenha participado disso, como ocorreu, por exemplo, no caso do Alexander Litvinenko, o ex-espião que foi envenenado com um polônio, que até traçaram a origem desse polônio numa cidade fechada, que tem uma usina chamada Mayak, que é de desmantelamento de armas nucleares. Já traçaram a origem disso daí. Uma investigação na Grã-Bretanha concluiu que o assassinato de um ex-agente do serviço secreto russo 10 anos atrás
provavelmente foi aprovado pelo presidente Vladimir Putin. Ou então, recentemente, no caso do Alexei Navalny, que foi envenenado com Novichok. É mais um mistério que envolve o governo russo, entre os muitos ligados ao nome de Vladimir Putin. E inclusive o que existe, né, Barini, são alguns depoimentos, por exemplo, de viúvas desses oligarcas dizendo que eles seriam incapazes de tirar a própria vida ou de tirar a vida dos filhos. Já vazou alguma coisa, alguma carta, algum indício sobre o que realmente pode ter ocorrido com eles? Não, até o momento é especulação e a palavra das esposas. Até eu lembro o caso do Boris Berezovsky, que se enforcou em 2013, e a família dele falou exatamente isso, que não havia motivo para ele se enforcar, para ele tirar a própria vida, que é um ato extremo, e até apontou alguns sinais no corpo do Berezovsky que não seriam condizentes com um suicídio por enforcamento, os sinais aqui no pescoço. O fato é que o serviço se foi uma execução, o serviço foi muito bem feito, porque se passaram quase 10 anos e até hoje a versão oficial é de que ele cometeu suicídio. Como nesses outros casos, não há qualquer indício de que tenha havido luta corporal, nos casos em que houve suicídio, homicídio seguido por suicídio, não tem qualquer... E teve uma execução nesse caso mais recente, mas você não sabe quem realizou aquilo. Fora que o negócio de energia russo, por vezes, ele entra em setores meio cinzentos da economia. Então, você pode ter interesses que, para a gente que está olhando de fora, não são visíveis. Então, há rumores, inclusive, de queima de arquivos justamente relacionada a possíveis fraudes nessas empresas de gás e petróleo. O que se sabe sobre isso? Como você tem hoje as empresas de gás e petróleo muito necessárias para o governo russo, e como eu disse, elas são um setor um pouco cinzento da economia, em alguns casos, pode ser o caso de que essas pessoas estivessem envolvidas, por exemplo, em esquemas para mandar dinheiro para o exterior, lembrando que a Rússia está praticamente fechada do mercado econômico global, está fora do sistema de pagamento SWIFT. Então algumas pessoas podem ter dito, não vou participar disso, não vou financiar ação de guerra, não vou transferir dinheiro para o exterior, mas como eu disse, é especulação que provavelmente a gente nunca vai saber. Há esse caminho, sim, e há algum tipo de possibilidade de ação de escalões inferiores do governo, autoridades locais, que não tiveram seus interesses atendidos. Como eu acredito muito nessa hipótese da falta de, digamos, cooperação para burlar sanções internacionais. Ainda mais que essas pessoas não estavam sob sanções. Pois é, Barini, e a própria guerra na Ucrânia, né, que a gente está falando das sanções aqui, comprovam que o governo do Vladimir Putin não se preocupa em nada com a opinião pública aqui do lado do Ocidente, né? E atua com muito vigor, na verdade, para que o povo russo receba apenas a versão do Kremlin sobre os temas mais sensíveis, como a própria guerra, né? O governo do Putin tenta passar alguma imagem, quando a gente olha para a mídia da Rússia, de preocupação com esses assassinatos, com essas mortes, e de que investiga isso com muita seriedade, ou simplesmente esse tema passa ao largo do noticiário oficial russo? Não, curiosamente tem até algum destaque, mas é sempre pelo lado criminal, que é a ação de criminosos, que, como você disse, o governo está fazendo o possível para resolver o que aconteceu, para descobrir o que aconteceu e para punir os culpados. Não tem qualquer tipo de implicação, assim, de uma conspiração, não. Está sendo tratado como um caso criminal, por enquanto, como tantos outros casos criminais. Se você olhar as agências de notícias russas, você tem pelo menos uns 2 ou 3 casos, digamos, criminais bizarros todos os dias ali. No caso de como são pessoas digamos, do alto escalão, claro que recebem um destaque maior, mas até o momento são casos criminais.
Agora, Barini, se a gente for pensar em poder na Rússia, acima desses oligarcas só existe a cúpula do governo e o próprio Putin, né? Dá para dizer hoje que existe um clima de paranoia no Kremlin e no círculo mais próximo ao presidente? Essa é uma questão bem interessante, porque o que se diz muito entre os especialistas russos é que a Rússia, o Putin, o isolamento da pandemia fez o Putin ficar um pouco mais paranoico em relação ao seu círculo próximo, tanto que ele limitou o seu círculo próximo apenas com pessoas que são, digamos, mais alinhadas e fiéis a ele. Isso a gente viu agora, até não só com a Covid, na série de encontros que ele recebeu presidentes antes da guerra, teve a mesa gigante com o Macron, que não quis submeter a um exame de Covid. A recusa teve um motivo: o medo do DNA do presidente francês cair nas mãos dos russos. Macron já tinha feito um teste de Covid com o médico pessoal antes. Ele trocou todo o staff dele, só foram 1.000 pessoas que foram trocadas, o staff dele, inclusive os provadores de comida dele, que comem tudo que ele consome, que já é feito dentro do Kremlin, eles provam também. E as pessoas que estão no círculo dele são pessoas que, até nos seus discursos, eles vêm adotando uma linha até mais dura do que a do Putin. Vamos lembrar do chanceler, o Sergei Lavrov, que ele antes da guerra, ele era até uma pessoa um pouco mais tranquila e conciliadora. Agora, as falas dele são mais duras do que a do Putin. Na semana passada, ele falou que a cortina de ferro está novamente se fechando sobre a Europa, fora outras declarações mais contundentes. O Putin está tentando se cercar de pessoas mais próximas, vindas do exército e dos serviços de inteligência, que, tirando o exército, ele tenta trazer para si, e o serviço de inteligência, que é a origem dele, que são pessoas que ele confia. E essa vai ser uma tendência dele nos próximos tempos. Se isolar um pouco mais, evitar cisões dentro do núcleo duro do Kremlin, porque ele sabe que ele está sob pressão internacional forte, ele sabe que ele não vai conseguir segurar a economia no ritmo atual por muito tempo, e até o Banco Central russo já espera um impacto forte nas finanças dele agora no segundo semestre. Ele precisa ter essa segurança de só ter pessoas próximas perto dele, e a paranoia dos tempos recentes acaba ajudando. Agora, Barini, para além desse caso dos oligarcas russos, o quanto que esse clima de ameaça, morte, envenenamento, de alguma forma, inclusive, faz parte da cultura política da Rússia, considerando os inúmeros casos que a gente acompanhou nos últimos anos? Só fazendo um adendo que não tem nenhum sinal de que esses oligarcas eles tenham sido vítimas de execução por mando do Kremlin. Há possibilidade, claro, mas ainda não tem nenhuma prova sobre isso. Agora, muitos outros opositores de Putin, as provas são mais que evidentes. O caso do Litvinenko, que foi envenenado com polônio, foi um dos envenenamentos mais bizarros de que se tem notícia. Teve o caso do Sergei Skripal, ex-espião, que foi envenenado com Novichok, que é uma arma química, a mesma usada contra Alexei Navalny, que sobreviveu depois de ficar à beira da morte, mas hoje ele está preso e provavelmente, se depender de Putin, nunca mais vai sair da prisão. Navalny está preso numa colônia penal. Ele é o mais conhecido opositor do presidente Vladimir Putin e aparece aí num vídeo na corte de Moscou. Navalny foi detido quando voltava para casa depois de um período de internação na Alemanha, onde ele se tratou de um envenenamento em 2020. E você teve casos de pessoas... Teve mais um, Vladimir Karamurza, jornalista, foi envenenado 2 vezes, sobreviveu. E as pessoas que foram mortas a tiros, como a Ana Politkovskaya, a jornalista que fez denúncias sobre a guerra da Chechênia, que ela foi morta na porta de casa. É um risco para quem fala contra o governo russo, e que serve como ferramenta de pressão. Tanto que você não tem uma voz opositora forte dentro da Federação Russa, no território da Federação Russa. Você tem vozes de oposição fora da Rússia, que é um caminho que acaba sendo natural para quem não quer morrer.
E agora, com as novas regras da guerra, que podem levar à prisão até de 15 anos, até detenção de 15 anos, poucos estão pagando para ver. Você tem veículos independentes que apresentavam um certo grau de crítica ao Putin, como o Moscow Times e o Novaya Gazeta, que saíram, que foram montar suas redações em outros lugares da Europa. É difícil, você não tem uma oposição hoje dentro da Rússia com um discurso abertamente contra o Putin. Você tem vozes que fazem críticas. Tem também o caso do ex-deputado, figura política muito forte na Rússia, Boris Nemtsov, que foi morto a alguns metros do Kremlin em 2015, numa ponte que volta e meia as pessoas colocam flores no mausoléu e vai lá a polícia e tira as flores. É uma ferramenta de pressão a violência, e não é uma ameaça assim, explícita, mas é uma ameaça velada que cerceia o discurso de livre expressão na Rússia, que agora, no contexto da guerra, é virtualmente inexistente. Barini, como a gente está falando de Rússia, mortes e guerra, é impossível deixar de falar sobre milhares de russos que foram detidos por protestos desde o início da guerra, inclusive com muita gente desafiando a polícia na Praça Vermelha. Existe alguma notícia sobre o paradeiro dessas pessoas? Muitos estão presos até agora, aguardando julgamento, outros foram liberados depois de pagamento de multa. Mas o mais importante dessa lei é que você não tem mais protestos contra a guerra. Na Rússia, é proibido se referir a esses acontecimentos como uma guerra. Hoje isso passou a ser crime, com punição de até 15 anos de prisão. Logo no início, não sei se vocês lembram, se o ouvinte lembra, mas tinha protestos assim, até grandes, 4, 5 mil pessoas na Nevsky Prospekt, que é a principal avenida de São Petersburgo, ali perto da Praça Vermelha, na Alexandrovsky Sad. Então, você tinha protestos. Agora teve gente que foi presa por fingir que está segurando um cartaz. Tamanho o nível de repressão, de preocupação. Então você não tem praticamente protestos contra a guerra mais. Ninguém se arrisca mais a ir para a rua pelo medo de ser preso. E preso, sabe-se por quanto tempo, ou coisa pior. Felipe Barini, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você, boa semana. Muito obrigado, Barini. Grande abraço. Para vocês também. Obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da Band, da Jovem Pan, da SIC Notícias de Portugal e do canal no YouTube Russo TV. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.